Olá! Hoje vamos mergulhar nos materiais bem interessantes sobre um tema assim super crítico: segurança da informação e privacidade na nossa administração pública. Olá, é um tema quente, sem dúvida. Pois é, a gente tem aqui um guia oficial do GovBR, um artigo acadêmico que fala de governança, uma análise mais jurídica pela ótica da LGPD e até material de um curso do governo sobre continuidade de negócios. Bastante coisa. Um bom panorama de fato. E a nossa ideia aqui é, bom, destrinchar isso, né? Entender os desafios, o peso da LGPD e outras leis, quais as melhores práticas que estão rolando e como isso tudo afeta a proteção dos nossos dados que o governo tem. Vamos lá. Vamos sim. Então, para começar, por que esse assunto é tão vital para o setor público? Os documentos que a gente viu apontam para várias direções, né? Sim, não é só tecnologia. Exato. O curso da Escola Virtual de Governo, por exemplo, fala muito em proteger contra incidentes que causam prejuízo não só financeiro, mas de imagem, estratégico. E tenho achado interessante no artigo da Gelnet. Qual? O TCU, olha só, identificou um certo desalinhamento entre o que se faz na prática em segurança e o que a lei manda. Isso me fez pensar, será que o nó tá mais na implementação do que na falta de regra? É uma ótima observação, porque o arcabouço legal ele existe, né? Tem LGPD, tem normas do GSI, da NPD. É denso. Certo. E tudo isso debaixo dos princípios constitucionais, claro, como lembra o artigo do Migalhas. Legalidade, impessoalidade. Exatamente. Mas voltando ao TCU, o que eu achei fascinante, e o guia do GovBR detalha bem, é a recomendação direta para usar os SIS Controls. Ah, o SysControls, um padrão internacional, né? Isso, um conjunto de ações de defesa cibernética bem priorizado, reconhecido mundialmente. Usar isso na administração pública federal é um sinal forte, tipo, de buscar o que funciona de verdade lá fora. Entendi. É uma busca por eficácia, então. E falando no guia do GovBR, ele toca num ponto que achei curioso. A diferença entre risco de cibersegurança e risco de privacidade. Não são a mesma coisa. Boa pergunta. Não são, embora estejam super conectados. Risco de cibersegurança, pensa assim, é sobre um incidente. Um ataque, um vazamento que afeta a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade dos dados. Tá, tipo um hacker invadindo. Isso. Já o risco de privacidade, ele pode existir mesmo sem ataque nenhum. Ele nasce do próprio tratamento do dado. Por exemplo, usar o dado para algo que não foi autorizado ou coletar informação demais, mais do que precisava. Entende a diferença? Exatamente. O guia até ilustra isso bem. Tem uma sobreposição, claro, mas os focos são diferentes. E para gerenciar bem os riscos, tem que olhar para os dois. Senão fica a ponta solta. Faz todo sentido. E já que a gente está falando de gerenciar, o guia detalha um monte de controles. Na sua visão, quais ali são, assim, o beabá? O que não pode faltar de jeito nenhum? Olha, tem os que são a base de tudo, né? Primeiro, o óbvio, que às vezes não é tão óbvio. Saber o que você tem. Inventário de ativos, de software. Conhecer seu ambiente. Certo, o mapa do território. Isso. Segundo, proteger o dado em si. Onde ele estiver, parado ou em movimento. Criptografia é fundamental aqui. E terceiro, um processo firme de gestão de vulnerabilidades. Tem que achar e corrigir as brechas rápido. Ok, essa parte técnica é chave. Mas e o lado humano? Os materiais falam muito de engenharia social, phishing. Como é que a gente lida com isso, que parece ser tão escorregadinho? Aí é que o bicho pega muitas vezes, né? O fator humano é sem dúvida crítico. Treinamento constante de conscientização é essencial. As pessoas precisam saber reconhecer a ameaça. Tipo, desconfiar daquele meio estranho. Exatamente. E junto com isso, gestão rigorosa de acessos. Quem pode acessar o quê? Limitar privilégios ajuda a conter o dano se alguém, eventualmente, cair numa armadilha. Controle de acesso, então. E não dá para esquecer do plano B, né? Backups confiáveis são vitais, especialmente contra ransomware. Ter um plano de resposta a incidentes bem definido para saber o que fazer na hora da crise e testar as defesas. Fazer testes de invasão periodicamente. E na parte específica da privacidade, da LGPD, o que se destaca? Aí, eu diria, a transparência é fundamental. Explicar para o cidadão como o dado dele é usado. A minimização, ou seja, coletar só o mínimo necessário para cada finalidade.
E, claro, fazer o relatório de impacto, o RIPD, quando o tratamento for de alto risco. O guia organiza bem esses pontos também. Ok, então temos as leis, os riscos mapeados, os controles técnicos e humanos, mas como é que a gente organiza isso tudo? O artigo da Geonet fala de Governança de Segurança da Informação, GovSI. Como funciona esse modelo? Exato. A GovSI é a cola que junta tudo isso com a estratégia do órgão. O modelo proposto lá é bem direto. Avaliar, direcionar e monitorar. Avaliar o cenário, direcionar as ações, definir política, responsabilidade e depois monitorar para ver se está funcionando. E quem direciona? Quem é o responsável? A responsabilidade, o tal do accountability, tem que vir de cima. Do GSI, do nível federal e da chefia máxima de cada órgão. A liderança tem que comprar a briga, sabe? Entendo. Liderança engajada. E o guia do GovBR ajuda a colocar isso em prática, com uma metodologia tipo PDCA. Planejar, fazer, checar, agir. Eles até criaram indicadores, o IPRIV e o ISEG, para medir a maturidade. E reforçam muito o papel do encarregado de dados, o DPO. O DPO como um maestro desse processo, então. Quase isso. Um guia, um ponto focal importante. O artigo do Migalhas também bate nessa tecla. Então, resumindo a nossa conversa, o que fica claro é que proteger dados no governo não é só comprar tecnologia, né? É uma combinação complexa. Exige tecnologia, sim, mas também processos azeitados, gente bem treinada e consciente, liderança que realmente acredita nisso e, claro, um respeito muito grande pela lei, LGPD, Constituição. E no fim das contas, por que isso tudo importa tanto para nós, cidadãos? Porque mexe com direitos fundamentais, como a nossa privacidade, e mexe com a confiança que a gente deposita nas instituições públicas que usam nossos dados todo santo dia. Transparência e segurança, como diz o artigo do Migalhas, são a base dessa confiança. Sem isso, A relação fica estremecida, com certeza. Bom, isso deixa uma reflexão no ar, né? Além das ferramentas, das normas, dos processos que a gente discutiu, qual será a mudança cultural mais profunda, mais de mentalidade mesmo, que precisa acontecer na administração pública para que essa proteção de dados vire algo natural, intrínseco ao dia a dia deles? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Fica a provocação.